Fala galera corintiana, chegando com mais notícias do Corinthians. Corinthians que se prepara para enfrentar o Botafogo amanhã no Rio de Janeiro. E aí, Vitor Sá vem ou não vem? Em meio a essas notícias, ontem à noite na sede do clube teve protesto da Gaviões da Fiel reivindicando mais autonomia no clube. Pessoal, já deixa aqui o seu like, compartilha esse vídeo e também inscreva-se no canal. Deixe aqui nos comentários o que você está achando aí do Corinthians na atual fase do Campeonato Brasileiro, se tem chance de chegar a Libertadores ou não, o que você está achando aí do trabalho do Dorival Júnior. Então, vamos ao vídeo, aí alguns comentários principalmente do Trajano comentando sobre o Corinthians. Temos também algumas notícias aí do Samir Carvalho, já que deixando aqui os créditos nos canais de cada um deles. E vamos então ao vídeo de hoje. Informações sobre Vitor Sá, o que existe de verdade, negocia, está encaminhado, fechado. Vou te contar a informação sobre Vitor Sá, atacante ex-Botafogo, na temperatura certa. E vamos também falar que o Corinthians pagou a primeira parcela, meu amigo, dos atrasados, isso mesmo, da premiação do Campeonato Paulista ao elenco. Tudo isso agora para você. Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista, porque esse blend de informações está, meu amigo, repleto de bastidores e exclusivos, inclusive. Vamos começar pelo Corinthians, que pagou a primeira parcela da premiação do Campeonato Paulista. Isso mesmo. O Corinthians, em uma reunião com o elenco, fechou um acordo da nova diretoria, Osmar Stable e companhia, e o Corinthians fechou um acordo para pagar a premiação que está atrasada do Campeonato Paulista e outras premiações também, enfim, em 3 prestações. A primeira foi paga hoje, isso mesmo, tá? A primeira parcela foi paga e os jogadores estão felizes. Aliás, a primeira parcela, a gente não tem, né, o valor total disso, mas eu apurei com alguns atletas, né, porque eu estava tentando apurar o valor, e alguns jogadores me falaram o seguinte, que cada atleta tem um valor, porque depende do número de participação de jogos, né? Então tem jogador que só jogou tantos jogos, tem jogador que só foi relacionado, então existe uma tabela em relação a isso. Então só para você entender, essas parcelas não são parcelas fixas para cada jogador, para todo o elenco, né? Enfim, cada jogador recebe um valor dessa primeira parcela, mas já foi paga, é o que importa, e o bastidor interessante aí, né? Para você ficar sabendo tudo que rola no Coringão. Tá certo? Deixa o like e vem tomar um café comigo, porque ainda tem muita informação. Vitor Sá, ex-Botafogo, 31 anos, pertence ao Krasnodar da Rússia. Ele está vindo para o Corinthians. Teve um perfil aí, um jornal, não sei de onde, que cravou que ele vai ser jogador do Corinthians, tá? Eu fui apurar a informação na temperatura certa, o que me falaram é que o Corinthians está em negociação, estágio inicial. Aliás, o Vitor Sá já estava na mira do Corinthians, né? Antes do Biel, antes do Elinho, enfim, o nome dele já estava lá. O Rony também, né, que esteve nessa lista. Várias contratações não deram certas, né? O Corinthians tentou outros nomes e meio que sobrou o Vitor Sá aí, né, para o Corinthians tentar alguma coisa, tá? A negociação está ocorrendo, a gente vai aguardar, mas as fontes no Corinthians pediram, inclusive, para não falar que está avançado, né? Falou, não, calma, estamos negociando. Então, a informação na temperatura certa para você é essa, né? O Vitor Sá negocia, tá? Negocia com o Corinthians, mas ainda não tem nada fechado, pelo menos no que eu apurei, né? Pode fechar a qualquer momento? Pode não dar certo? Pode. Enfim, tudo pode acontecer. É uma negociação, tá? Então, só para você ter uma ideia, ele está no Krasnodar, né, lá do futebol russo, né? Foi contratado em fevereiro de 2024 e tem contrato até o meio de junho de 2026. Duvido muito que o clube libere de graça, tá? O contrato dele é até metade do ano que vem. Acredito que o Corinthians vai pagar uma compensação financeira e deve estar negociando isso, porque a negociação que eu apurei, repito, não está fechada, tá? No Botafogo de 2022 a 2024 foram 94 jogos, 10 gols, tá? Do nosso querido Vitor Sá. Então é isso, né? Ele que
acho que teve o seu melhor momento, jogou no Wolfsburgo, né, de 2019-21. O Caldeirão tá fervendo nesse momento do Corinthians, né? A Lívia Camilo está conosco direto do Parque São Jorge, onde vai acontecer logo mais um protesto da Gaviões da Fiel contra os últimos acontecimentos do clube, no Timão. Quais são os principais alvos dessa manifestação por aí, Olívia? Boa noite para você. Boa noite, Pedro. Boa noite, Lili, Alícia. Bom, os principais alvos, na realidade, são os conselheiros, né, do Corinthians, a vida política do Corinthians. Então, até aqui atrás de mim, a gente tem aí também faixas contra o Augusto, faixas contra Andrés Sanches e Duílio Monteiro Alves, também ex-presidentes do Corinthians, diante dos escândalos que vem acontecendo, né, dentro do Corinthians. Até gastos em cartão de crédito e também Augusto Melo e outros ex-dirigentes que se tornaram réus oficialmente no caso Vaisbet nessa semana. Os alvos são vários, mas a verdade é que as forças se reuniram aqui em frente ao Parque São Jorge para fazer um uníssono contra essa situação política e também financeira que é catastrófica no Corinthians hoje. Lívia, pelo jeito aí a situação é tranquila nesse momento, tem um policiamento reforçado, né? Os líderes já conversaram com o presidente Stabile, eles estão pedindo o que exatamente? Então, na realidade, não há um pedido específico da torcida por aqui, tá, Diego? Então, assim, a gente tem vários tipos de manifestação, várias faixas, mas a questão é sempre a política, né? É sempre a corrupção que já existiu e já foi muitas vezes averiguada dentro do Corinthians sem punição, né, a determinadas pessoas, e os alvos principais são ex-dirigentes, né? Desde Renovação e Transparência com Andrés Sanches e André Negão, até o último presidente, o Augusto Melo, que foi, assim, até agora não está mais no seu cargo, aguarda talvez um retorno por conta de uma questão também de corrupção, né? Então, são muitas as faixas, são muitos os pedidos, e a Gaviões da Fiel, que é a líder, né, da organizadora desse evento, veio agora aqui para cá, desceu a rua aqui próxima ao Parque São Jorge e acabou de conversar com a tropa de choque. A gente espera que eles possam entrar e conversar, sim, com a diretoria do Corinthians. Essa deve acontecer em breve, mas o evento mesmo está marcado para começar às 19h10, ou seja, ainda está enchendo de gente por aqui. Pois é, agora, e o Dorival Júnior? Está ameaçado no cargo? Ontem ele parecia incomodado também na entrevista coletiva, Lívia. Não está ameaçado. Por enquanto, a manutenção dele é bancada, né, pelos dirigentes e por todo o departamento de futebol. Essa é uma preocupação, inclusive, do Corinthians, de manter o Dorival diante da crise política, porque entende que seria muito mais difícil encontrar um novo nome para assumir esse cargo com os problemas internos que estão acontecendo. Então, pelo menos até o dia 9 de agosto, quando será votado em última instância o impeachment de Augusto Melo, a ideia da diretoria, a ideia dos dirigentes, e principalmente do Osmar Stabile, o presidente interino, é a manutenção de Dorival e também o respaldo para o trabalho. Vale lembrar que em breve o Corinthians vai encarar o Palmeiras, então tem mais essa situação, não dá para mudar agora, é uma situação que a diretoria entende. Pergunta, Mili. Sim, o Corinthians vai encarar o Palmeiras no mata-mata, né? Então a coisa vai ficar ainda mais, a temperatura vai subir ainda mais. Olívia, pela tua experiência, você que acompanha o dia a dia do clube, você que já foi a várias manifestações aí, mudou a pauta do que eles pedem, mudou a agenda e o clima, tá melhor ou tá pior? Assim, eles estão mais nervosos ou menos nervosos? Olha, Billy, eu entendo aqui, pelo menos pelo que eu tenho acompanhado, tá? Que o sentimento é um pouco mais tranquilo, assim. Hoje está rolando um samba por aqui, não sei se vocês conseguem escutar. O clima é um pouco mais tranquilo, as faixas também, obviamente, todas estão estampando aí. Tem até um trio elétrico aqui atrás da gente, um carro de som, com alguns jornalistas que estão lá em cima. As faixas também tranquilas, até agora nenhuma movimentação assim atenta. Mas deve ter os rojões, né? Os rojões, eles acontecem o tempo inteiro. E aí os gritos aqui, xingamentos direcionados aos conselheiros, aos ex-dirigentes. E assim, a expectativa também é de ver alguns bonecos ex-dirigentes. Então a gente tem boneco do Augusto Melo, de André Negão, André Sanches, Duílio, Rubão,
Aí, ó. O clima é esse, é como se fosse um pré-jogo. E aí, Alicia? A minha pergunta, Lívia, tem muito a ver com assim, o que a torcida espera conseguir com esse movimento. Porque não há uma reivindicação específica para além de parem de roubar o Corinthians. Ela está distribuída entre um monte de gente, ex-presidentes, presidente atual, conselheiros. Assim, vai reunir com quem, se for permitida a entrada, e vai sair daí com o quê? Bom, isso já é um debate de longo prazo, né, Alice? Então, assim, o grande objetivo da Gaviões e de todas essas outras torcidas organizadas é conseguir um diálogo para mudança de estatuto do Corinthians. Então, esse aí é o principal ponto, onde a torcida... O Corinthians entrou como favorito. Não tem. Eu acho Eu não que lembro. Quem é que manda lá no Corinthians, hein? Não, ninguém manda. Dessa confusão toda. Quem é Não, que... o presidente. O atual presidente. No futebol, por exemplo, o Yuri Alberto renovou o contrato Renovou. por 5 anos. Você renovou. Quem falou com ele? Quem renovou? Osmar Stabile. Osmar Stabile. Osmar Stabile. Quem é o Osmar Stabile? Era o o presidente do vice-presidente eleito, mais Se velho. afastou. Assumiu o lugar do afastado. Agora, para você ter uma ideia, Marcelinho Mariano, que é um tipo que também teve que ser afastado porque está indiciado e é réu na justiça, era um empregado de Osmar Stabile. Sim. Entendeu? Então, é aquilo que o Danilo falou. É difícil você Sempre encontrar alguém tá ligado ali, a alguém, né? Isso, que não esteja ligado a Agora, alguém. dentro de campo não deu uma melhorada? Empatou com o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro, É. primeiro, o Cruzeiro não jogou bem. Segundo, é verdade, o Corinthians ralou, pelo menos, ralou o que não fez no Morumbi. Então, isto já, de alguma maneira, compensa, né? Mas é que ficou uma falsa última impressão daqueles momentos finais em que o Corinthians teve 2 chances de gol, num mesmo lance, praticamente. Né? O Memphis Depay chuta no ângulo e o Cássio vai buscar, faz a grande defesa, né, do grande goleiro, do maior goleiro da história do Corinthians, faz contra o Corinthians uma grande defesa, e na cobrança do escanteio a bola ia entrando quando o... Eu acho que foi o Romero, não tenho certeza. Não foi o Romero, foi o... Agora me Vidal, faltou. outro. Vijalba. O Vijalba tira na linha. Então ficou aquela sensação que, opa, contra o líder, contra o líder, mas foram os 2 grandes lances do Corinthians no jogo, jogando em casa. Esse jogo, Mas, pra mim, diz mais do Cruzeiro do que do não, Corinthians. sem dúvida nenhuma. O Cruzeiro perdeu 2 pontos. O Corinthians ganhou 1, embora em casa.